E para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Real. Juan, boa noite. 14 pontos separam Santos e Corinthians. É sonhar muito alto, você diria? Zé Irineu, boa noite, amigos do Caderno Regional. Na verdade, a gente já estava conversando sobre isso, aí veio uma ponte preta, né? Existiu uma ponte no caminho do Santos e aí esfriou tudo. E agora o Santos faz essa apresentação fantástica na Vila Belmiro, né? E reacende essa chama de tentar chegar até o líder. Eu acho que permanece ali brigando pelo G4, a distância pode até aumentar, né, Irineu? Temos 2 jogos hoje que podem fazer com que a distância para o G4 aumente para 4 pontos. Flamengo e São Paulo, né? O Flamengo e São Paulo. Agora, o que o Santos mostrou contra o Atlético Mineiro nessa 10ª vitória seguida na Vila Belmiro foi de cinema. O Santos ele encurralou simplesmente o vice-líder do campeonato, uma equipe que vem se destacando nas últimas temporadas no Brasil, não é segunda colocado à toa. Aliás, tem um time parecido com o do Santos, que ataca rápido, tem um bom jogador na frente, que é o Luan, mas que não conseguiu jogar na Vila Belmiro. O mesmo que aconteceu com o São Paulo, aconteceu com o Atlético Mineiro. Mas o Levi disse que o melhor resultado era 4-4. O melhor, pois é, ele só, né? A gente nem vê o Vanderlei nos melhores momentos, você nem vê o Vanderlei. Aliás, a gente tem que depois confirmar se ele estava no jogo, porque o Atlético praticamente não chegou. É para dizer que não chegou, chegou numa com perigo. Mas o Santos, ele acho que deveria não jogar mais com as equipes pequenas, viu, Irineu? Só com o time grande, porque o Santos, essa vitória contra o Atlético Mineiro só reacendeu a derrota para a Ponte Preta, que completamente fora de contexto. Como diria o Luiz Felipe Scolari, foi um apagão a Ponte Preta? Olha, não dá para... Eu acho que o Vitor Ferraz, quem diria, né? Vitor Ferraz fez falta para o Santos, o Thiago Maia também não jogou. O Santos tinha que perder um momento, acho que começa uma pressão muito grande quando a equipe está invicta. Agora, o que aconteceu lá em Campinas não dá para explicar. Acho que o que eu mais acredito é que a Ponte estava de branco, o Santos estava de listrado. Acho que eles trocaram a gente que não percebeu, era o Santos. Agora, pode fazer diferença esses 3 pontos, João, você acha? Porque o Flamengo pega o Curitiba hoje, joga em Brasília, né? Joga em Brasília, uma partida. Pode abrir 4 pontos de diferença, pontos, né? E o São Paulo também. Tem 40, o Flamengo está com 41, pode ir a 44, o São Paulo também pode ir a 44. O jogo do São Paulo, aliás, estamos informando, está 0-0, agora, né? Essa partida, por enquanto, está 0-0. Esses 3 pontos podem fazer diferença lá na frente? Muito, muito. Você até no começo a gente perguntou a distância para o Corinthians. Poderia estar bem menor e pode ficar menor ainda nesse confronto direto que vai ter. Mas isso falando para ser campeão da competição, que é muito mais complicado. Para o G4 vai fazer, Irineu, porque o Corinthians perdeu para o Internacional. O Internacional está ali próximo também. Palmeiras brigando. Próximo depois também do Santos. Pois né? Pega o Corinthians domingo de manhã, depois o Internacional também é domingo de manhã. Quem pensa em ser campeão tem que estar preparado para tudo, até entrar no G4 tem que estar preparado para tudo, mas está muito embolado, né? Do 4º colocado ao 8º, a diferença hoje é 1 ponto, pode aumentar, pode permanecer, né? Então está bem complicado. Esses 3 pontos com certeza fazem falta, Irineu, porque a Ponte Preta ela vinha em decadência, a gente até brincava que o Santos gosta de ressuscitar os mortos. Ela vinha em decadência, o Santos foi lá, deu essa vitória para a Ponte acabou ganhando até fora de casa ontem do Goiás também, meio que se empolgou com essa vitória com o Santos. Foi muito ruim, mas nada está perdido e sempre destacando que o Santos, a gente até pensava que seria rebaixado esse ano e afastou isso de vez. Né? O técnico Dunga convocou hoje a seleção, né, para os 2 amistosos, já pensando em Copa do Mundo agora é para valer, agora né? Para valer. E o Lucas Lima foi incluído mais uma vez na convocação. Pois é, o Dunga quebrando a cabeça para saber como vai montar essa seleção sem o Neymar, os 2 jogos, né? O Neymar que vem da suspensão que ele teve na Copa América. Chile lá e depois Venezuela aqui no Brasil. Depois Venezuela aqui no Nordeste, acho que em Fortaleza, né? E o Chile, o atual campeão da Copa América, 2 pares duríssimos. E o Lucas Lima foi bem nos 2 amistosos, até o Dunga surpreendeu a todos, convocou o Lucas Lima pela primeira vez e pôs para jogar, para testar, que é o que a gente espera. Leva o jogador, põe para a gente ver como é que ele se sai. Provavelmente agradou, porque ele permaneceu na convocação e é bom para o Santos, bom para o Lucas Lima e bom para a seleção brasileira. Não, mas o melhor de tudo é que não vai ter rodada, né? Felizmente, enfim, felizmente a CBF de bom senso, né? Tirou os jogos, né? Geralmente, mesmo data FIFA, os amistosos são em data FIFA, mas ela coloca jogos do brasileiro. Dessa vez para as eliminatórias tirou, até porque tem uma preocupação muito grande. O Santos a seleção, estou falando de outra seleção brasileira. A seleção brasileira que veste amarelo vem daquela derrota por 7-1, isso daí amarga muito em relação à Copa do Mundo, então tem que fazer de tudo para o Brasil ir bem. E a lista completa está lá no Santa Portal, destaque para o Gil, que volta para a seleção brasileira, e o Renato Augusto, que o Dunga está dando essa chance para ver como é que ele vai. Jogando muito pelo Corinthians. Bom, o Palmeiras também goleou ontem.
Já o Corinthians... O Corinthians foi ao Beira-Rio enfrentar o Internacional e se deu mal. Chegou a abrir o placar com este chute de Malcom. A bola desviou em Paulão e enganou o goleiro Alisson. Mas jogando em casa, o Inter dominou a partida e virou o jogo, com gols de Hever e Valdívia. Mesmo com a derrota, o Corinthians segue na liderança com 54 pontos. Já o Palmeiras foi um visitante indigesto para o Fluminense. 4-1 em pleno Maracanã, de virada. Jean abriu o placar para os cariocas, mas a noite era do paraguaio Lucas Barrios, que marcou 3 vezes. Gabriel Jesus completou o placar. Com a vitória, o Palmeiras chega aos 41 pontos e ocupa a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro. Só confirmando, São Paulo está em campo nesse momento no Morumbi contra a Chapecoense. A partida começou às 7h30 e segue em 0-0. Bom, Juan, e o Jabaquara? Tem partida, né, nesse final de semana contra a Assisense. Pois é. Lá em Assis, às 10 da manhã. Não podia pôr Assis Futebol Clube? Pois é, ficaria mais fácil. Assisense. Assisense é para derrubar. E Assisense, porque depois tem 2 S no começo, um S depois. Então é Assisense. Né, o Assisense. Esse confronto são os 2 últimos da tabela, os 2 com 2 pontos, as equipes que vêm mal nessa fase que é o tiro curto, né, Irineu? A gente esperava até mais do Jabaquara. O Jabaquara tem que vencer o Assisense para tentar chegar ali mais próximo dos líderes. Vai ter um confronto também entre São Carlos e Olímpia, que são os 2 primeiros do grupo, um com 12 pontos, o outro com 7. Para o Jabaquara ainda manter aceso esse sonho, tem que torcer para o São Carlos vencer, segura o Olímpia com 7 e é ali que é a vaga que o Jabaquara pode tentar se enfiar e subir de divisão. Que iria para 5 pontos. Iria para 5 pontos vencendo a Assisense, mas ainda vão ter depois 5 rodadas para ela tentar disputar ali com o Olímpia. Vamos ver nessa rodada. Agora, está muito complicado para o Jabaquara. Vai ser uma surpresa muito grande ele conseguir subir de divisão. Juan, obrigado, viu, mais uma vez. Boa noite para você. Eu que agradeço, Irineu. Boa noite aos amigos do Caderno Regional.